Influência das variações de preço, baseado no livro Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição 2003, do capítulo 26, Custo Padrão, no subtítulo Influência das variações de preço, na página 319. Adiante será estudada com profundidade a influência das variações de preços sobre a fixação do padrão e a análise de suas diferenças com o real. Vamos aqui fazer apenas uma pequena menção de alguns dos problemas existentes. Para a fixação do padrão numa empresa dentro de uma situação inflacionária, pode ela trabalhar com diversas alternativas. Uma delas seria o uso de preços estimados para o próximo período, já com a inclusão da perspectiva de alterações. Essa hipótese tem um defeito. Caso o período de validade do padrão seja de 1 ano, a previsão terá que se basear numa estimativa de preços para o exercício todo e estará, por isso, fixada num valor médio. Assim, nos primeiros meses do ano, tenderá a haver uma variação no sentido de o real ser menor do que o padrão, enquanto que no final ocorrerá o inverso. E sempre existirá um erro na previsão dessa oscilação de preços, além da necessidade de se estudar o que provavelmente mudará no preço de cada fator de produção. Por outro lado, poderia a empresa trabalhar com base num padrão fixado na base dos preços da data em que é elaborado. Por exemplo, no fim do exercício anterior, com certeza. Quando na comparação com o real, haveria então um componente de grande diferença trazida pela mudança dos preços. Essa técnica faria com que o padrão deixasse de ser tão útil quanto poderia, já que só seriam realmente válidas as variações trazidas por diferenças entre quantidade padrão e o real. Uma outra forma de trabalho seria a adoção dos preços da data da fixação do padrão, mas com a diferença de quando da comparação com o real ser deduzida da variação de preço a parcela resultante da influência da inflação. Restaria como variação líquida apenas a divergência entre a variação de preço do item em questão e a inflação propriamente dita. Se permanece ainda o vício de o padrão fixado estar antiquado em termos de valor, pelo menos fica na análise a quantificação de quanto da variação é trazido pela inflação e quanto por variação específica diferente da inflação. Poder-se-ia ainda fazer a fixação do custo padrão em termos de uma moeda fictícia, como o UFIR, ou o IGP, ou o IPC, ou UMC, Unidade Monetária Contábil, por exemplo. Nesse caso, em cada mês seriam convertidos os custos reais em UFIR com base em seu valor nesse mesmo mês e as comparações seriam sempre em termos dessa moeda. Esse critério seria extremamente mais válido caso a UFIR não tivesse grande defasagem com a inflação, quer em função de sua própria fórmula, quer devido às acidentalidades. É necessário lembrar que o correto é primeiro trazer os valores a prazo a seu valor presente para depois transformá-los em moeda forte.
Como última alternativa a ser discutida, pode ser colocada a de fazer com que o período de validade do padrão seja extremamente reduzido, um trimestre ou um mês, por exemplo, para se evitar essas complicações. O único problema é que padrões de curta vida não dão uma ideia melhor da evolução da empresa ao longo do exercício.